E o Ibovespa retomou o nível dos 118 mil pontos. E nesse cenário, quais ações estão baratas na Bolsa? É sobre esse tema que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou falar quais ações ainda estão baratas, né, na nossa Bolsa. E um pouquinho, né? O Ibovespa chegou aos 118 mil pontos. Foi um dia positivo. Não foi só aqui, foi global, né? Então, lá fora as bolsas subiram, por aqui a bolsa subiu, dólar recuou, os juros futuros também, e tudo isso está correlacionado, está com um tema que eu venho falando muito aqui no canal, que são, né, as expectativas em relação à inflação e juros nos Estados Unidos. Então, tivemos a fala do Fed, então, Banco Central americano, né, posicionando ali em relação aos dados, aos recentes dados, a decisão de manutenção de juros. E qual o ponto importante, né? Então, o Fed mostrou ali, né, se posicionou que vai continuar mantendo, né, a política monetária aí estimulativa, ou seja, dando liquidez, mantendo os juros baixos por um bom período de tempo. Isso fez com que as taxas de juros, né, longas, né, 10 anos, recuassem fortemente. E além disso, trouxe também o ponto da inflação. A inflação é sempre um medo, né, dos investidores, porque uma alta da inflação, das expectativas de inflação, acabam impactando os juros futuros. E aí o Fed pontuou que a inflação deve ficar mais alta nesse ano, né, em alguns momentos. Entretanto, ele vê isso como temporário, tá? Não é um choque permanente, mas ele entende que isso vai acontecer e isso não vai mudar a política monetária por lá, porque eles entendem que seja um temporário, tá? Então isso trouxe um pouco mais de tranquilidade para os mercados, as taxas de juros longas caíram, isso tem uma correlação forte com as empresas de tech, e-commerce, a gente viu aí uma forte alta, né? Falei de Via Varejo aqui recentemente, teve uma forte alta, né? Desde então. Então esse é o cenário. Mas a nossa bolsa, né? 118 mil pontos é um nível elevado, né? Não está nas máximas, mas se pensar em tudo que a gente viveu nos últimos 12 meses, se recuperou muito. E o ponto é, o que está descontado, o que tem barato na bolsa nesse momento? Tá? E a ótica que eu vou usar aqui nessa análise é sobre os setores, ações que ficaram para trás e quais vão ser impactadas no call de reabertura, tá? Reabertura das economias. Eu vou mostrar esse gráfico aqui, tá? Vocês devem estar vendo aí, que são as ações, né, os setores que melhor performaram, né, no primeiro trimestre na Europa. E o porquê eu estou mostrando isso aqui? Pensa que existe uma correlação forte entre setores, ações, mercados. Lá fora, Estados Unidos, Europa, a reabertura, né, a vacinação começou de forma mais intensa e menos intensa. E existe um comportamento de alta dos ativos, setorial, né, inclusive. Isso começou com aquela rotação, né, desde novembro do ano passado, que eu venho falando bastante aqui. De alguma forma, ela foi interrompida aqui no início do ano, por atrasos, por questões internas nossas. Entretanto, esse movimento vai acontecer em algum momento. A gente está vacinando aí 1 milhão de pessoas dia, ou seja, é bastante, né? Pensar que a gente conseguir manter esse ritmo por 90 dias, praticamente conseguimos vacinar metade da população brasileira. Então, de alguma forma, essa retomada, né, setorial das ações que ficaram para trás, deve acontecer aqui. Estou falando aqui de uma visão com um pouquinho mais de risco para buscar aqueles ativos, aquelas classes que acabaram ficando para trás, tá, pessoal? Então, a gente olha aqui, né, lá fora, né, o mercado de carros, né, as ações atreladas ao mercado de carro, autopeças foram os que mais subiram, depois bancos, depois turismo, recursos naturais, né, tech. E aqui existem alguns pontos importantes que a gente tem que tirar para a nossa visão. O que ficou para trás na nossa bolsa? Quais as ações que foram fortemente impactadas do lado do preço, ou seja, elas caíram muito, entretanto elas não tiveram aquele impacto forte do lado de valuation. Então, no curto prazo, lógico, elas foram impactadas, os resultados foram impactados das empresas. Entretanto, quais aquelas que, retomando, voltando à vida normal, não têm, né, os anos, né, a perpetuidade, impactadas? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes o preço foi penalizado demais e o fluxo futuro, não, mas existe uma incerteza, né? Quando vai voltar ao normal as coisas por aqui, tá? Então, o que eu gosto bastante, olho aqui, e deve ter um movimento
de alta, junto com essa retomada da nossa economia, a reabertura, seguindo os movimentos lá de fora, são os shoppings. Se pensar, os shoppings são ativos em que as empresas têm, né? Controlam ali, é um ativo de fato deles. Teve um impacto no curto prazo? Sim, é inegável, né? Não tem como. Sim, teve lojista saindo, redução de aluguel, dificuldade em reajustar. Entretanto, você não tem um impacto, você não tem uma mudança. Não é que as pessoas em 2022, 2023, 2024 vão deixar de ir aos shoppings, né? As pessoas, assim que vacinadas e a economia reaberta, né? As pessoas vão voltar a ter os hábitos. Lógico que classes mais baixas acabam sendo impactadas do lado de renda, classes mais altas, pouco. Mas as coisas vão voltar ao normal e aquela destruição de valor que o preço demonstra, né, que está implícito ali, não aconteceu. Mas existe essa incerteza que é a virada e que é uma questão de tempo, né? Se é 1, 2, 3 ou 6 meses, isso vai acontecer. E essa destruição toda de valor não aconteceu. Então eu gosto muito dos shoppings, eu acho que tem um valor grande nessas ações, dado essa possível reabertura, né? Essa reabertura, que não é possível, né? Ela vai acontecer, mas é uma questão de quando, tá? Então existe bastante valor ali. Lógico que a gente começa a falar de ativos com mais risco, tá? De curto prazo. Quando eu trago para cá commodities, gosto bastante, estão descontadas, estão num bom momento, num bom ciclo. Então ali não tem tanta incerteza, aqui existe, tá? Além dos shoppings, construção civil. Então a gente viu uma performance excelente em 2020, operacionalmente das construtoras, né? Então entregando resultados aí acima do esperado muitas vezes. E 2021, a gente tem esse impacto, né, do fechamento de novo aqui em São Paulo, né, e outras regiões. Entretanto, não destruiu o valor. Os juros continuam baixos, né, apesar de algumas oscilações. As pessoas têm uma demanda forte, né? Existe um déficit no Brasil, ainda mais com essa mudança de home office, entre outros pontos aqui. Então, gosto bastante. Então, ficaram bastante para trás. Então, existe uma oportunidade aqui e esses ativos, né, eles devem se mover de uma forma rápida e meio correlacionada quando a gente começar a ter esse call de reabertura. Além disso, né, setor atrelado à produção de partes de veículos e caminhões. Então, assim como lá fora, eles devem performar. O ponto é, aqui, preço de veículos, né, usados, subiram fortemente. Por quê? Porque não tem novo, né? E o novo subiu, os componentes dolarizados subiram, muitas fábricas paradas em função de Covid, então, por determinação legal, muitas vezes são obrigadas a parar, por atraso de algum componente, né? Então, pensa que a quantidade de componentes que vai no carro hoje é gigantesca. Você trava um, né? Se falta um, você não consegue montar. Então, existe uma escassez de oferta no mercado. Essa reabertura deve ajudar fortemente esses ativos, né? Tomar cuidado que existem algumas diferenças, né? Exposição aqui, lá fora, Europa, Estados Unidos, partes diferentes, caminhões, ônibus, mas no geral a gente deve ter uma performance boa. Outra classe de ativos que eu gosto bastante, né, de ações são os bancos. Os bancos estão extremamente descontados, né? Já falei algumas vezes aqui, Itaú, Bradesco, quando a gente olha, está falando aí de ativo sendo negociado a 8 vezes lucro, abaixo da média histórica, né? Então não é um ativo que depende de geração de valor futuro, não, ele gera valor. A gente tem uma melhora do lado do crescimento do crédito, além de a volta do pagamento de dividendos, entre outros pontos aqui que eu já apresentei várias vezes no canal, né? Gosto bastante dos bancos, tá? Então, de forma geral, shoppings, construção civil, autopartes, bancos, são ativos que ainda ficaram para trás e não andaram. Além disso, varejo físico. Então, se a gente pensar, né, o curto prazo impactou essas empresas, né? As lojas ficaram fechadas. Obviamente, teve um impacto forte, receita, lucro. Entretanto, isso não vai durar para sempre. E a precificação, né, o que está no preço, é algo exagerado. Então, com a reabertura, existe aqui um movimento, com certeza, aqui, de voltar, de ter essa volta. Lógico que tem que olhar ativo a ativo, tá, gente? Então, exposições, tem coisas micro, mas de forma geral, setorial, a gente vai ver essa volta, tá? Bom, e por último, tá, pessoal? E aqui eu vou trazer uma classe de ações que tem bem mais risco. Eu estou falando das aéreas e das empresas atreladas aqui ao setor de turismo. Então, essas sofreram muito. Quando a gente fala de aéreas, né, é um business que é intensivo de capital, uma margem extremamente baixa, tem flutuação de
câmbio, de petróleo. Então aqui existem outros riscos, né? Eu falei ao longo da crise como um todo, que são empresas que, não necessariamente as nossas, mas tem risco de quebra, né? A gente viu Latam, a Lufthansa, entre outras empresas aí pedindo auxílio. Então, existe risco sim. Eu, particularmente, tenho minha política de investimentos, de recomendação. Eu não entro nesse setor, tá? Por questões aqui de uma visão. Entretanto, essas ações aqui já têm demonstrado, né, uma forte volta e devem ter mais ainda, tá? Junto com essa reabertura, com esse restabelecimento da normalidade no Brasil, que deve acontecer nos próximos meses, deve andar, mas aí é para um tipo de investidor que gosta de tomar muito risco, entende que existe risco ali. Logicamente, com risco sempre tem a possibilidade de upside, tá? Então aqui uma pimentinha aí para quem gosta de ter uma diversificação e ter aquela ação que pode subir um pouquinho mais, mas lembrando, cuidado e cautela, tá, pessoal? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.